Olá, nossos amigos e amigas, estamos começando a nossa live tradicional de sábado à noite, casamento, relacionamento vitaminado, e eu agradeço pela sua companhia. Quero começar saudando nosso amigo e filho na fé aí, o Antônio Elesbão. Consequentemente, ele deve estar acompanhado da Dani e da pequena Sofia e do Samuel. Quero agradecer também a companhia da Cristiane, do nosso filhote Ian e da nossa norinha Letícia, Rita Oliveira nos acompanhando, Elesbão dizendo boa noite, Sila Portela, certamente acompanhada do Portela e também de todos os manauaras que estão visitando a nossa Salvador, a sua irmã Cirleide e a sua mãe. Elas vão estar dizendo ali, paz, meus pastores. Paz, meus filhos, Deus abençoe. Nete, a Sila também está dando boa noite. Deus abençoe, Silinha. Enfim, o pessoal está chegando, quero agradecer sua companhia, sua fidelidade de estar conosco, diante de tantas possibilidades. Nossa filha Eronilda certamente está acompanhada do Genário, o Anderson, tem aqui Niambromovic. Pelo nome do perfil não dá para identificar, mas é gente boa, tá com a gente, é gente boa, tá aqui nesse sábado à noite. Suporte Alan também, eu não sei se é o Alan, não sei, assim fica complicado. Quando o nome é mais direto, a gente identifica a pessoa. Dani Almeida também prestigiando, chegando através do seu equipamento. Então temos aqui a audiência tanto do Antônio como da Dani. E hoje à noite a gente vai estar recebendo um casal muito querido, que é o Edson e a Lívia, lá de Itabuna 2. E daqui a pouco eles vão estar se conectando com a gente. Está chegando também a DRE Bacelar, Dani L. A. Magno, Fernando Lisboa, enfim, está chegando muita gente para esse bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Deixa eu passar a primeira palavra para o amor da minha vida, ela vai saudar vocês e depois a gente fala qual o tema de hoje. É o tempo que a Lívia e o Edson vai chegando para a gente bater esse papo junto com vocês. Então, gente, boa noite, paz seja convosco, amém? Boa noite a todos vocês que estão aí conosco, vão nos acompanhar durante essas horas, nesses momentos agradabilíssimos. E hoje um tema simplesmente imperdível. Você ainda vai ter tempo antes dos coordenadores regionais de Itabuna entrarem, o Edson e a Lívia, de ligar aí e mandar esse link para um monte de casais, de solteiros, como o John falou ontem, que a nossa live não é somente para casais casados, quem tem relacionamento já estável, também é para os solteiros, porque os solteiros aprendem, e já vão evitando erros que nós cometemos porque não tivemos a oportunidade de aprendermos precocemente. Eu sempre falo Olha, a Lívia já chegou aqui com Edson, Estética Fêmea. Aguarda um pouquinho que a gente vai estar conectando, viu, Lívia? E Edson, deixa só a pastora concluir aqui as considerações dela. Então vocês vão fazer isso aí, convidar, sabe, aquele casal, quem sabe você conhece algum casal que está passando por muitos problemas, dificuldades, não estão interagindo, não estão conseguindo, sabe, linkar as suas ações, enfim. E hoje nós vamos estar falando sobre restaurando o amor e o respeito dentro do lar, da família, do casamento. Olha que tema, imperdível. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos estabelecer aqui conexão. Eu quero pedir para vocês uma coisa, mandem os seus comentários, mandem perguntas, sabe? Aproveite esse momento, esse espaço. Quem sabe você tem uma situação aí no seu casamento, ou alguém que você conhece na sua família, que fala sobre isso, Perdeu-se o amor, perdeu-se o respeito, perdeu-se a consideração. Mas a gente vai mostrar hoje aqui que tem como resgatar tudo isso em Jesus. Tem como? Tem. Já começamos dando para vocês essa excelente notícia. Já é um spoiler do Jesus, final desse filme. Nada está perdido, tudo pode ser. Valeu. Tá chegando o Arts Kennedy, esse menino
é um talento na arte do desenho. Seja bem-vindo. Ele fez um desenho para mim, eu quero agradecer aqui de público, ficou muito bacana, parabéns, Kennedy, Deus te abençoe. Vamos lá agora, estabelecendo conexão aqui com os nossos convidados especiais da noite. Vamos aguardar. Luiz está dizendo ali, paz, meus pastores. Paz, Luiz. Bismarck também chegando. Deus abençoe a todos. Você, Larissa, toda a sua família, viu? Mamãe, todo mundo. Pronto. Estamos... Ai, nossos filhos. Que bom ver vocês. Edson e Lívia, que bênção. Boa noite. Tem algum volume alto, não sei se é o de vocês ou o nosso. Tem um ruidinho aí, né? Tem um ruído. Agora ficou legal. Pronto. Bom? Parou. Ficou bom. Bem, estamos aqui, né, com o Edson. Tá tendo um barulhinho, né? Tipo um apitozinho. Em algum lugar aí. Em algum lugar. Não sei se é volume, não sei se é outro aparelho ligado. Não. Agora ficou bom. Ficou bom? Melhorou. Diminuiu bastante. Bem, pessoal, a gente está aqui com o Edson e com a Lívia. Para quem não sabe, eles são coordenadores regionais de casais, né, da CONAC. A CONAC é a Coordenadoria Nacional de Casais, lá na região de Itabuna, mais especificamente Itabuna 2, né, na segunda região, né, porque a cidade de Itabuna tem 2 regiões eclesiásticas. E eu quero agradecer, antes de tudo, vocês terem aceito o nosso convite. E eu não tenho dúvidas, pela fé será uma live muito produtiva, muito interessante, né? Como tem sido as demais que a gente tem feito, ok? Tem aqui alguém da área de tecnologia dando uma dica, tem algum outro celular perto ligado. Então é por isso que está dando esse barulhinho. Deve ter sido do Edson. Tá vendo? Olha, nossos seguidores aí nos ajudando. Obrigado. Vamos ver se para. Vamos lá? Então, vocês com a palavra. E dizer, né, da nossa alegria, realmente, de ter você conosco. E a gente sempre vê que você, Lívia, sempre está lá, o seu perfil, nos acompanhando em todas as lives. Né? Que Deus continue abençoando vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que, com certeza, é de suma importância para a nossa vida, para a vida das famílias, restaurando o amor e o respeito dentro do casamento, da família, do lar. Porque é algo que a gente vê que, infelizmente, com o tempo, isso entra dentro do casamento, né? O desrespeito, o desamor, a desconsideração. O marido já não trata mais a esposa como no início e vice-versa. A gente vê chuva de distratos, né? de humilhação, nem parece que são maridos e mulheres, pessoas que se amam, ou que se amaram um dia, ou que dizem se amar. E aí o casamento realmente fica difícil, né? de ser conduzido quando essa situação começa a acontecer. Mas eu já comecei dizendo que a gente aqui hoje vai mostrar que tem solução para isso, né, minha filha? Né? Vamos lá? A palavra é com vocês. Olá, pastor. Boa noite. Boa noite, meu filho. Pai. Agradeço a oportunidade que nos concedeu de estar nos convidando, nos dando essa honra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade também, pelo pastor Alberto, que há cerca de pouco mais de um ano nos convidou. Que bênção. Eu resisti um pouco, mas essa aqui é uma filha adotiva dele, mas não teve como recusar. Eu louvo a Deus porque, na verdade, pastor, a gente está nesse trabalho e eu louvo a Deus pela minha esposa, essa mulher sábia, viu? E muito sábia, é muito fácil de conduzir o relacionamento com ela. Nós já estamos casados há 17 anos. Né? Conheci ela na casa do pastor Alberto, por isso eles são meu sogro emprestado. Louvo a Deus pela vida deles, que abriu as portas e me recebeu. E eu procuro de todas as formas honrar um dia a confiança que ele teve.
o chamado e a confiança que Ele depositou em nós. E estamos fazendo esse trabalho, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem sido misericordioso mesmo. É a misericórdia do Senhor mesmo que tem nos sustentado e tem honrado o nosso trabalho. Mas eu não tenho dúvida que unicamente a mão de Deus que tem abençoado esse trabalho, que tem dado certo. Ok? Legal. Eu quero, antes da Lívia falar, eu quero mandar um abraço e dizer como estamos honrados. A nossa coordenadora nacional está chegando aqui na nossa live, pastora Marisa, certamente o pastor Daniel Oliveira está junto. Ela está dizendo que está passando rapidinho para dar um abraço. Deus abençoe, mas pastora. É uma honra, né, a vir pela manhã no pastoreio de pastores, né? Mas é sempre um privilégio e uma honra tê-la, né, ou conversando com a gente, ou ligando para a gente, ou pelo menos dando uma passadinha numa dessas lives. Né? Então, um abraço para eles. Deus abençoe. Eu amamos vocês. Já nos adotaram eles, né? Se sentimos nossos filhos adotados, que bom. Ou então a gente é igual aqueles bebês que são colocados na cesta e não tem para onde fugir. Verdade. Voltando agora, Lívia, para você, né? Você com a palavra, falar? Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Para nós é um privilégio mesmo estarmos, neste momento, participando com vocês e também podendo compartilhar, né, um pouco daquilo que o Senhor, que Deus tem nos entregado, tem nos dado. Porque nós sabemos que nós vivemos numa época, em uma geração perversa e corrompida. E no meio dessa geração tão perversa, tão corrompida, existe nós, o povo de Deus, né? Aqueles que temem ao Senhor, existe o remanescente, que somos nós, e que acreditamos e temos a certeza, por meio da palavra de Deus, que Jesus, que Deus é o autor da família, que Deus é o autor do casamento, e que Deus tinha plano sobre a vida do homem e da mulher quando os criou, né, e os colocou para formar uma família. E a gente sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se a família é plano de Deus, assim como recomeçar, assim como restaurar, assim como reconstruir, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Pronto. Antes da gente entrar no tema, eu quero mandar meu abraço para o pastor Alberto e para a pastora Francisca, né, superintendentes aí da Itabuna 2, né, da região. Eles que têm uma admiração muito grande por nós e nos recebem com o máximo de carinho. Verdade. Quando a gente aparece por aí. Quero mandar um abraço para o Davi, para a esposa dele. Deu um branco aqui, esquecemos. Como? Cristiane. Aumenta um pouquinho a sua voz aí, vê se, ou então, tá. Vê aí. Cristiane. Tá um pouquinho longe a voz, mas a gente vai ajeitando, né? Ajustando, né? Pronto. Tenta aumentar no volume do aparelho para ver se melhora um pouco, viu? Okay. Vamos lá? Então, o tema dessa noite a gente vem falando sobre restaurando o amor e o respeito dentro do lar. Quando a gente trocou ideia sobre o que estaríamos falando com vocês hoje, essa ideia de restauração me veio logo na mente a ideia de uma construção, né? E de uma construção que está precisando de reparos, né? Porque restaurar significa recuperar, significa consertar. E o que nós fazemos com uma construção que chega a esse estágio? E é normal que construções cheguem a esse estágio se elas têm uma vida muito longa e ela não passa por uma manutenção preventiva, né? Então, é aconselhável que se façam manutenções tanto em aparelhos, mas vamos nos deter aqui na questão da construção civil, né? Para quê? Para que não chegue ao ponto que você precise recuperar um pilar, que o processo seja mais caro, custoso, mais complexo, enfim.
Então, veio logo na mente isso, né? Ou seja, entendemos pela experiência, pela vivência de anos e anos trabalhando com casais, que aqueles que optam estar, né, sempre buscando uma palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus e pondo em prática, como o próprio Jesus falou, dando ênfase que o homem prudente era aquele que não somente ouvia, mas colocava em ação aquilo que ouvia. Então, a gente já sabe, ou poderíamos traçar aqui um paralelo, que é como uma construção que vai passando pela manutenção regular. Então, um casal aí da região de Itabuna, que vai no culto da CONAC, no culto de casais, que acontece geralmente no sábado aí, né? Pelo menos uma vez no mês. Ou em qualquer outra igreja quadrangular da Bahia ou do Brasil, né? A gente tem gente de outros lugares nos vendo. Então, consequentemente, esse casamento não vai chegar a um estágio mais avançado, aonde vai precisar um processo praticamente de restauração complexa. Mas mesmo esses processos de restauração complexas, elas são possíveis na construção civil, né? A engenharia, a tecnologia, né? Desenvolveu técnicas que fazem pessoas reconstruírem, inclusive obras que têm séculos. A gente viu algum tempo atrás uma catedral lá em Paris pegando fogo. A gente viu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o museu, né, sendo incendiado, quando eu falo sendo, passando por um processo também de incêndio. E a gente vê que existe um trabalho, existe um projeto de restauração, de reabilitação. Com Deus não é diferente, né? Deus sabe que nem sempre nós estaríamos cuidando bem das coisas. Então, ele tem uma forma de tratar com as coisas que foram quebradas e destruídas. Por isso que a gente não precisa usar das técnicas, a palavra não é nem técnica, do estilo de vida que muitas pessoas vivem hoje, do descartável, né? Porque o copo é de plástico, joga fora. Porque comprar uma TV nova é mais barato do que a antiga, então joga fora, nem conserta. Enfim, e isso vai virando um modelo mental que até nas relações as pessoas optam logo pelo jogar fora, ao invés do tentar consertar. Então, quer perguntar alguma coisa ou já deixa um espaço aqui para eles comentarem sobre isso? Um abraço para o pastor Reginaldo, pastora Priscila, da nossa equipe paralela, que está nos acompanhando nessa noite, missionária Edenilson e missionária Andy, da nossa igreja lá no Conjunto Habitacional. Vocês, fala um pouquinho. Como o senhor falou, pastor, na verdade o casamento é uma construção, né? E nessa construção tem que haver a manutenção, da devida manutenção. No caso da manutenção do casamento, uma parte muito importante é a questão de discutir a relação. Porque o Senhor, dentre os bilhões e bilhões de habitantes que passam pela Terra, Deus não repetiu nenhum exemplar. Então, o casamento é feito de indivíduos. Eu tenho a minha individualidade, Riva tem a dela, e em um dado momento pode surgir algum tipo de desconforto. Por isso, a discussão da relação é muito importante. Mas quando a gente se discute a relação, não pode perder uma coisa, perder a visão de uma coisa, que ao discutir a relação, pode surgir algumas dores que estavam ali há algum certo tempo, que na verdade é uma discussão saudável. Eu posso dizer que é uma discussão positiva. A gente discute para chegar a um denominador comum. E a diferença é inevitável que ela não apareça. O que não pode ocorrer é que essa diferença possa ser tão grande a ponto de desestabilizar. Mas eu sou e ela não deixa que eu não seja, conversar a relação. Porque aqui, quando o negócio não está muito bom, ela chama logo, meu filho, isso aqui não está legal. E graças a Deus a gente senta, conversa, porque na verdade o silêncio, nesse momento, o silêncio na Bíblia tem momentos que ele é importante. E quem usa do silêncio tem momentos que toma até o título de sábio. Mas na relação, não. O silêncio, às vezes, é porque o negócio não está bom.
E geralmente tende o casal que não tem relação, está tendo alguma coisa e não está gostando, às vezes tende a silenciar. E o silêncio nesse momento é muito prejudicial. Por quê? Nossa. Porque uma conversa pode resolver o problema, sanar, e às vezes o silêncio vai acumulando as mágoas, e aí sim é que pode vir um problema. Quando se vai discutir a relação, é justamente para colocar as coisas no eixo. Quando o senhor falou aí sobre, comparou, né? Fez uma comparação do casamento com a construção civil, vamos supor, com uma casa em obras, é assim o casamento. Né? A gente sabe que uma casa, ela começa na fundação, para que ela começa no alicerce, para que ela fique firme e não venha a cair, não venha a ruir. E bem assim é mesmo a vida conjugal. A gente precisa trabalhar no alicerce, no princípio de tudo. Conhecer, né, o terreno aonde nós estamos entrando. Aí, Lívia, quando você fala de princípios, desde o princípio, a gente precisa entender que isso começa no namoro, não é? No namoro, em relação à escolha, observando comportamentos, porque, infelizmente, a gente sempre tem falado sobre isso, mas tem gente que não observa isso, né? Como você falou, isso é importante no princípio, desde o namoro. Quando estão namorando e observam e têm certeza de que aquele relacionamento vai evoluir para o casamento, as coisas têm que começar a ser observadas mais a fundo, para que quando chegar no casamento não haja, né, as frustrações e às vezes situações que são difíceis de resolver. Não é verdade? Realmente, quando ela fala daí na questão do namoro, realmente, no princípio, é aí que tem que ver a compatibilidade de gênero. Depois não dá para usar esse argumento, não. A incompatibilidade que tem no namoro. Ô Edson, Lívia, o som tem hora que fica bom, tipo quando você fala virando o rosto um pouco para o lado oposto da Lívia, a captação do seu som fica perfeito. Mas quando vocês falam para cá, não está legal. Veja se tem mais aplicativos abertos ou o aparelho que vocês estão usando, não sei se smartphone ou notebook, a parte de captação do áudio tá legal, viu? Porque tá chegando, tem hora que tá abafado, tem hora que fica bom, viu? Eu acho, pastor, que não é o problema. Aí agora ficou bom. Hã? Acho que é o local onde nós estamos. Então a internet... A internet está boa. É o ambiente que estava meio abafado. Tinha um som ligado e nós precisamos fechar tudo. Aí... Melhorou? Melhorou, ficou mais agudo, mais definido. Né? Vamos lá. Sim. Então, como nós estávamos falando, né? Temos que observar o princípio de tudo, o início de tudo. É sobre este princípio que nós vamos construir nossa base. O fundamento do casamento é Cristo. Nós precisamos estar alicerçados nele. Mas nós precisamos, sim, conhecer o terreno, ou seja, conhecer a pessoa com quem nós queremos nos casar, né? E aí, sim, daí construir um relacionamento e dessa construção se dá o casamento, né? Você falou de terreno aí, eu me lembrei da parábola do semeador, onde Jesus compara terreno aos corações, né? Então, há vários tipos de coração, há vários tipos de solo, e o conhecimento desses corações aí, né, que a gente pode ampliar, né, para o sentido de alma, de emoções, é fundamental para que um casamento caminhe bem. A questão é que hoje o pessoal ou começa de trás para frente, ou seja, começa pelo sexo e termina no desconhecimento, ou então aceleram todas as fases e aí quando se vê, então, dentro de uma arapuca, de um emaranhado que eles nem imaginavam que ia cair naquilo, porque tem gente que acha que tudo vai acontecer com os outros, mas com ele não.
Então, aí negligencia e gosta de viver perigosamente. Então, é um problema sério. Isso é uma armadilha, né? É. Isso é uma armadilha. A pessoa acaba caindo numa armadilha, né? E aí, como dizia a minha avó, coloca a carruagem na frente dos bois e dá tudo errado. É isso. Né? E dá tudo errado. Então, quando a gente parte do princípio de conhecimento, de conhecer a pessoa com quem nós queremos construir uma família, construir um lar, pronto. Boa parte da história, a história tende a dar certo, tende a caminhar bem, né? Porque hoje as pessoas confundem, infelizmente, o conhecer o cônjuge, conhecer o coração do cônjuge, conhecer os planos do cônjuge, com conhecer fisicamente. Infelizmente, a maioria das pessoas... Olhou, viu a fachada, achou legal, então já vai logo estabelecendo compromissos e vínculos. E aí, quando vai conhecer algo mais íntimo, que é o que você colocou aí, né? Os pensamentos, as vontades, os desejos, as atitudes, as ações, como ele reage, aí se frustra. O problema é que, às vezes, se frustra dentro do casamento, ou seja, dentro de uma aliança já feita, e aí já tem muita gente envolvida na história, né? E aí hoje acontece a quebra, né, pastor? Quando frustra já dentro do casamento, já depois do casamento, aí vem a quebra de aliança. E aí onde está o maior problema hoje. Temos muitos casamentos ruídos, infiltrados, como o senhor falou da construção, precisando de reparos, né? Precisando de consertos por conta disso. Porque não se observou no início, não se observou no princípio. Não se observou no princípio. Pulou etapas, como o senhor costuma dizer nas suas lives. Eu gosto muito de falar isso, né? Pulou etapas. E realmente, pula a etapa tão necessária, tão importante, que é o conhecer a pessoa. Bem verdade que a palavra de Deus diz que nós não conhecemos nem o nosso próprio coração, né? Mas a gente dá para conhecer um pouco de onde nós estamos entrando. Edson e Lívia, eu acho que é Viviane, porque o nome do perfil nem sempre é claro. Ela colocou aqui, quando buscamos conhecer antes do casamento, tem horas que perguntamos quem é que está aí mesmo? Imagine se não buscar conhecer. Ou seja, mesmo tendo um contato e um conhecimento, tem hora que a pessoa pergunta quem é que está aí, né? Imagine quando não conhece, né? Tem casos... Um dia desses eu estava vendo um desses programas de entretenimento da TV, e aí uma menina, uma moça, né, estava dizendo que era filha de um artista. E aí a mãe dela, né, falou que teve um caso com o artista, na realidade, aliás, não era nem artista, acho que era um trabalhador comum que tinha chegado na cidade, e ela nem sabia direito o nome, só sabia que era um trabalhador de circo. Então, você vê, né? Na realidade, a pessoa nem conhece o nome e, às vezes, já avança todas as etapas e vai para as etapas mais delicadas, né? Que é a da intimidade, da entrega, da mistura, né? Porque o que eu chamo de mistura, porque Paulo fala lá aos Coríntios, que aquele que se deita com a prostituta se faz um com ela. Então, a pessoa acaba se misturando com alguém e, às vezes, nem o nome da pessoa sabe. E aí vem o quê? Vem uma doença sexualmente transmissível, às vezes vem um filho, como foi o caso dessa história narrada pelo programa, e a pessoa nem sabe o nome da pessoa com quem se relacionou sexualmente durante um dia ou alguns dias. Então, você vê como o mundo é louco. E depois dizem que os crentes que são malucos, né? Tudo isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus e valorizar. Porque a gente está aqui com a série, né? A gente tem uma programação que a gente chama Escola de Princípios. Então, a gente está ensinando para a igreja princípios. E agora a gente está numa temática, num tema que são os nãos de Deus. Os nãos que Deus dá para que a gente preserve a vida
e para que a gente possa ter uma felicidade plena. Então, essas pessoas saem quebrando esses princípios, e quando a gente quebra princípio, lá na frente a gente quebra a cara. Né? Isso aí é inegável, não tem como fugir dessa situação. Verdade, isso mesmo. E a questão também, pastor, é que muitos entram no casamento com uma ideia errada. Além disso, de não estudar, de não conhecer o terreno onde está entrando, que é o terreno do casamento, o terreno da vida do outro, ainda entra com uma ideia errada de que eu caso aqui e se não der certo, vai um para o lado, outro para o outro, e está tudo certo. E essa não é a ideia. A ideia não é essa é uma ideia errada sobre o Olívia, casamento. e esse pensamento é transmitido aos jovens, às vezes pela própria família, né? Que é muito grave, e pela mídia, né? Porque isso é alardeado, é muito fácil, casa, se não der certo. Aí as pessoas se casam sem colocar esforço, né? Para fazer o casamento dar certo. Para fazer com que a coisa dê certo. Né? Por isso que as pessoas hoje em dia não se empenham. É assim, casar não dá certo? E outra coisa, esse casar não dá certo leva as pessoas a entenderem que por qualquer besteira podem quebrar aliança, e não é assim. A nossa coordenadora nacional, pastora Marisa, está dizendo que requer investimento. Né? Então, isso é muito importante. Né? Entendeu? Então, isso é alardeado aos quatro cantos. Casa, se não der certo, se separa. Então, assim, então é fácil. Então, você não vê hoje em dia mais ninguém colocando esforço. Você não vê... Vamos falar aqui, né, de nós que somos para os cristãos. Porque na nossa live tem pessoas cristãs, não cristãos que estão assistindo, mas seja lá como for, você não vê mais ninguém empreendendo oração, empreendendo jejum, paciência, não é? Perseverança, nada disso. Quer saber? É uma coisa descartável, rápida, né? Quero me livrar e acabou. E não é assim. É um compromisso eterno, é uma aliança indestrutível, que a gente tem que empenhar toda a nossa vida e esforço para fazer dar certo. Mas é porque se propaga também uma fake news de que a separação, na realidade, vai resolver os problemas, sem mostrar a realidade que vai criar outros problemas, que é o litígio, né, da separação, são os filhos jogados de um lado para o outro como se fossem bolinhas de ping-pong, são doenças emocionais que vão brotar na vida dos próprios cônjuges, principalmente daquele que foi rejeitado, e na vida dos filhos. Então, todo esse conjunto de problemas aí, na realidade, a mídia não passa. Né? Eu falo a mídia, tanto a mídia da televisão, como aqueles que fazem a propaganda de que vai dar tudo certo. A pastora Marisa está dizendo que separação é marca negativa, inclusive na alma. Verdade. Né? Verdade. Então, é algo muito sério isso. Como diz a pastora Marília, na verdade, todo quebra de princípio, quando se larga a mulher, está quebrando o princípio principal, que é a fidelidade. E lá em Malaquias 2, fala que nós devemos ser fiel à mulher da nossa mocidade. Aí ainda tem uma punição, que o Senhor disse que ele nem vai ouvir as nossas orações, se quebrar esse princípio. O princípio é importante em todo local. No direito mesmo, quando uma norma bate com o princípio, ela cai por terra. Então, a quebra de princípio, o resultado é desastroso. No casamento, então. Muitas pessoas pensam, né, que casamento é descartável. Que casamento é uma fase da vida. Casamento não é uma fase da vida. Casamento é até que a morte me separe. Então, é para sempre. Não importa quantos anos estaremos vivos. Se vivermos 100 anos, é para sempre 100 anos. Né? Então, não é uma coisa passageira. É uma escolha. Edson costuma dizer, e eu concordo com ele, que casamento, depois da gente se entregar a Cristo, é a principal decisão da vida do homem. A primeira, né? A primeira decisão importante da vida do ser humano é se entregar a Cristo. E a segunda é o casamento. Então, é assim, é para sempre.
não é transitório, não é um momento. Vou estar casado por alguns dias. Vou experimentar como é ser casado. Não é assim. Diante da palavra de Deus, uma vez casados, casados para sempre. Não tem como separar. Verdade. E como tem entendido aqui nas lives que, graças a Deus, o casamento moderno, ele não é aquele casamento arranjado. Você vai casar com o filho de compadre fulano de tal. Não, a escolha é nossa. Viu? Então, não tem por que dar errado. Nós escolhemos a mulher que é... E na época que casava com filho de compadre de tal, com todas as dificuldades, duravam, porque as famílias, entendeu? Entendiam o princípio da palavra, né? Da palavra confiável, da palavra se ensina ou não, o princípio da honra, né? Se dizia assim, ó, você não vai tirar a menina de casa e depois jogá-la na rua, nem devolvê-la para a família. Você escolheu, assuma agora até morrer, enfim. Mesmo sendo arrumado pelo pai ou pelos pais, né, a coisa dava certa porque tinha todo um lastro que dava esse embasamento. Hoje a turma... Pastora Marisa está dizendo ninguém mais casa com a garrucha na cabeça. Hoje a turma não tendo essa garrucha na cabeça, mesmo fazendo suas escolhas, como é que eu posso colocar? Sem pressão e por livre e espontânea vontade, né? Não honram. Não, né? Então, o problema todo começa com os princípios, né? O princípio de achar que casamento é um contrato com prazo de validade ou algo descartável, quando, na realidade, casamento é uma aliança. É a quebra do princípio da honra, né? A ideia de que a palavra, ela como é que eu posso colocar aqui? Ela é relativa, ou seja, o sim é não e o não é sim, enquanto Jesus disse que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então, todas essas coisas hoje entram em choque, em xeque, e aí a gente vê o que está acontecendo, né? A deterioração dos relacionamentos. O John, né, da nossa igreja, está dizendo temos que escolher essas lições e vou levar para a vida toda. Né, toda. Lembrando, né, que Deus nos deu o privilégio da escolha, mas nós somos reféns das consequências. Né? Então, você escolhe, usando aqui a palavra do John, né, você escolhe o que quiser ou quem quiser, mas você tem... você é escravo das consequências que isso vai produzir. Como diz o Tito, eu não sei se é o Álvaro Tito, cantor do passado, ele está dizendo é fato, né? O Tito Carvalho aqui está dizendo é fato. Não só, viu, John? Para você e para todos que estão nos ouvindo, não somente escolher, mas fazer uma boa escolha e observar muito, né? Porque não é só chegar, é esse daqui, no caso, a moça e o rapaz é essa daqui. Mas é escolher bem, e a boa escolha já começa escolhendo alguém, como Lívia muito bem disse, e Edson, em Cristo, né? Porque eu acho que eu penso que isso aí já é um meio caminho andado, alguém que realmente tenha compromisso com Deus. Lembrando que em Cristo não é só na igreja. Eu não disse, eu falei em não, Cristo. Mas na mente do leigo pensa assim, o cara está indo para a igreja, a menina está indo para a igreja. Alguns até começam a ir para a igreja para já entrar na categoria do em Cristo, né? Aí diz, eu já me converti, estou agora, né, habilitado. Mas em Cristo, no sentido de alguém que você vê que há compromisso com Deus, que relacionamento com Deus. A vida está entregue nas mãos de Deus, que se deixa conduzir por Deus, que dá frutos, né, dignos, que mostra frutos dignos de arrependimento, compromisso, seriedade. E não é pelo que fala, é pelo que faz. Jesus uma vez deu uma dica, viu, Edson e Lívia? Pelos frutos você conhece a árvore, né? Ou seja, pelas ações, pelo que ele realiza, você conhece quem é a pessoa. Hoje a gente está aqui com a ajuda da nossa coordenadora nacional. Ela está dizendo, para o cristão, o primeiro a ser observado é o propósito. Né? Até porque, às vezes,
as pessoas têm propósitos diferentes, né? Verdade. Às vezes o jovem tem um propósito ministerial, a menina não quer nem saber de compromisso, de fazer nada na igreja, e isso já é um choque que vai ser decisivo, né, na relação. Às vezes, né, por isso que começa da sua fala, viu, Edson? Você começou falando sobre a importância da comunicação. Porque através da comunicação... Quando ele falou de discutir relação, né? Isso. Você falou de discutir relação, ficou um negócio meio tenso, porque a turma não gosta de DR, mas o discutir relação que ele queria falar é no sentido de conversar e não jogar os problemas para debaixo do tapete. Mas ele disse que quando tem alguma coisinha assim no ar, a Lívia já chama ele e fala, vamos conversar. É assim que tem que porque fazer. Às vezes uma pequena gripe vira uma tuberculose, uma pneumonia, simplesmente porque não foi tratado. Todo grande problema não começa grande, começa pequenininho. Só que a gente deixa lá, não observa, não cuida, não trata, aí avoluma. E às vezes esse pequenino problema se torna uma montanha intransponível, que não tem mais como, às vezes, né? É muito difícil de cuidar. Pastora Marisa, nossa coordenadora nacional, está dizendo que permanecer casado também é propósito. Então, se um jovem, viu, John, serve para você. O John lidera os nossos adolescentes aqui na nossa igreja sede regional. Ministro de louvor. Ministro de louvor, enfim. Uma pessoa bastante conhecida. Então, permanecer casado também é propósito. Então, se o jovem tem uma linha de pensamento, que nem a Lívia falou com o Edson, casamento é para toda a vida, e a menina, não, se não der certo eu me separo, já está na hora de pular fora, né? Porque são pensamentos completamente opostos e não adianta insistir ou pelo menos esperar que haja uma mudança em tão pouco tempo. Pode até mudar ao longo do tempo, mas é melhor botar esse namoro em pausa. Eu quero aproveitar a colocação da pastora Marisa e fazer uma pergunta, fazer uma colocação que eu quero que vocês comentem. Aí as mulheres, ou vamos dizer assim, mas permanecer casado de qualquer jeito, eu não estou feliz nessa relação. Essa relação não está me desenvolvendo, não está me completando, eu estou triste, eu estou amargurado. O que fazer? Então, quem nunca, qual casal nunca passou por momentos difíceis? É um momento. A gente não pode pegar um momento difícil da vida conjugal, e arrastar ela para toda a vida. A gente precisa ter esse entendimento, precisa ter sabedoria, que é um momento difícil que vai passar. Eu não posso pegar essa situação, esse momento difícil, e levar para a vida toda, dentro do meu casamento. Né? Então, assim, quando as coisas apertam, quando as coisas vão se afunilando e a gente não tem mais o que fazer, humanamente falando, a gente corre para Jesus. Ele é a nossa fonte inesgotável de amor, de alegria, de força. A gente corre para Jesus. Dele vem esse suprimento que nós precisamos, né? Dele vem essa força, essa coragem que nós precisamos para permanecer no propósito, que é de permanecer casados. Olívia, terminou? Concluiu o seu pensamento? Estou concluindo, está falando. A Nayara Argolo, ela está dizendo assim, quer diminuir o risco de errar na escolha, vá conhecer o comportamento do candidato em casa, com sua família, com sua mãe, com seu pai. Isso mesmo. Nayara é a filha caçula do pastor Alberto. Um abraço, Nayara. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, por que, pastora? Nenhum casamento vai ser Lagoa Serena. Nenhum casamento vai ser rio tranquilo, águas tranquilas. A questão dessa felicidade, aí pode dizer que é relativa. Felicidade não quer dizer que não vai ter momento de tristeza, não. Que vai ser a ausência de problema, não. E nessa questão do relacionamento, uma coisa que eu descobri é o seguinte, que uma coisa que não derruba casamento é problema. Senão não tinha um de pé.
Qual que não tem problema? Gostei. Legal Poxa, isso. Oh, gostei. repete aí que eu vou guardar essa frase para postar depois. Uma coisa que não derruba casamento é problema, né? Como diz, Não, não pastora, lá teria nenhum de pé, porque todos os casamentos passam por problemas. né? Ó, como diz lá no livro de Cantares, Cantares 2,15 fala sobre as raposas e as raposinhas. Os problemas grandes não costumam derrubar, porque muitas vezes esses problemas que são grandes, a família costuma se unir forças para vencê-lo. Difícil é vencer as raposinhas que vão surgindo no dia a dia, né? Que é a falta de respeito que surge dentro da vida conjugal, a falta de perdão, os ciúmes, que também surge dentro da vida conjugal, né? Tem muita gente que diz que o ciúmes é a fogueira, é o fogo do amor. É o tempero, né? Não, é o tempero. De jeito nenhum. O ciúmes é uma manifestação de desequilíbrio, né? É uma manifestação de Segurança, desequilíbrio. né? E segurança. Né? Então, mentiras, que também às vezes vão surgindo dentro do relacionamento, que nós, quanto povo de Deus, já devemos rejeitar a mentira de qualquer forma. As coisas ocultas, né? Isso. Outra coisa também, pastora, que para mim é uma raposinha dentro do casamento, a murmuração. Provérbios fala sobre conviver com uma mulher rixosa. Rixosa e iracunda. Salomão diz assim, é melhor você morar, né, num barraco, vamos trazer para uma tradução bem contemporânea, do que você morar num palácio com uma pessoa desse jeito, né? Que tem uma postura rixosa, iracunda, murmuradora. Inclusive, nem Deus aceitou conviver com esse pessoal na Terra Prometida. Todos aqueles que saíram lá do Egito e tiveram essa postura durante o deserto, eles morreram no deserto, né? Então, eu costumo dizer, ao invés de reclamar, comece a clamar, né? Porque o clamar ele tem um poder diferenciado. Jeremias 33:3 diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Algumas traduções falam ocultas que não sabes, né? Então, vale a pena essa mudança de postura, né? E aí a comunicação se torna insuportável quando você está se relacionando com alguém que murmura, né? Porque aí entra um espírito de lip e hard. Eu não sei quem é o lip nem o hard, por isso que eu coloco os dois, que é aquele desenho animado que fica assim, ó dia, ó Zé, ó noite, ó azar. E aí, como, né, ter uma comunicação legal, bacana, se todo dia, né, o que há é apenas reclamações? Verdade. E quando Lívia falou sobre qual casamento, né, que não passa por dificuldade, turbulência, e como falou o nosso querido Edson, o pensador o problema aqui. Não, isso é massa, gostei. Não, a pastora Marissa disse que ia arquivar a sua frase. Muito uma bom. Coisa que não derruba casamento é problema. Senão não teria nenhum de pé. A gente precisa entender, a gente ouve sempre, né, vários pregadores, e a gente também fala que casamento ele passa por fases. Alguns costumam comparar o casamento com as estações do ano, né, que tem verão, primavera, verão, outono, e com as fases da lua, né? Lua nova, né? As coisas novas que acontecem no casamento, a lua minguante, a fase minguante, crescente, enfim. O casamento passa por isso, a gente precisa ter maturidade, porque quando existe o verdadeiro amor, a gente luta junto e passa, né? A gente enfrenta e vai passando e a gente vê que tudo vai se renovando. Mas, na realidade, essa sociedade atual... não ajuda. Hoje eu conversava com a pastora sobre isso, né? E isso assim, aqui, antes de você continuar, e esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, eu louvo a Deus, porque tem muitos jovens ouvindo, inclusive o nosso filho de 15 anos está aqui no sofá, pertinho da gente, e observando tudo, bastante ele riu do negócio dos problemas do Edson. E eles estão vindo e tendo a oportunidade de aprender certo, porque a sociedade bombardeia as mentes dele falando tudo ao contrário. Não casa, se casa, separa, enfim.
Então, mais do que nunca, Romanos 12, versículo 2 é mais atual do que nunca, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavrinha no grego é metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções dizem assim, não vos moldeis ou amoldeis, ou seja, não entre no molde, né? Porque o mundo quer criar um molde, né? O molde é aquela forma onde tem que ser todo mundo igualzinho ao que eles querem. Tanto é que hoje existe uma briga muito visível já ideológica, porque algumas pessoas começaram a não aceitar o molde que alguns queriam padronizar não impor, né? E dizendo esse molde é o verdadeiro e você não pode discordar, porque se você discordar, você é um criminoso, se você discordar, você você não tem amor, você tem discurso de ódio, você tem isso, tem aquilo. Mas a Bíblia manda realmente a gente não concordar com tudo que o mundo venha, ou melhor, com nada que o mundo proponha, porque o mundo nada de bom tem para oferecer. Quando eu falo de mundo aqui, quero abrir um parêntese, porque talvez alguém que esteja ouvindo vai dizer assim, mas comer comida do mundo vocês gostam. A gente está falando de mundo aqui no sentido de sistema satânico. A gente não está falando do mundo enquanto planeta, nem do mundo enquanto pessoas. A gente está falando do sistema do diabo, que às vezes tem legalidade para agir através de pessoas. Assim como Deus age através de pessoas, o diabo também tenta copiá-lo usando pessoas. Então, o que é que acontece? É importante a gente compreender isso. E eu falava com a pastora hoje, né, que a gente, é a realidade. A gente tem uma sociedade que forjou uma geração, sem querer generalizar, mas uma geração fraca. Uma geração que qualquer coisa cai, uma geração que qualquer coisa é derrubada, se chama de feio, a pessoa é bullying e já começa a chorar e sair correndo. Se diz que é magro, vara de... Na minha época de escola, né, chamava de baleia, de vara de tiracaju, de pintor de rodapé. Né? Se o cara era pequeno, era pintor de rodapé. Se era grande, era vara de tiracaju. Se era magro, o vento levou. Se era gordo, era baleia. As meninas eram Olívia Palito. Dentuça, né? Lembra então, Dentuça. É certo fazer? Não estou aqui fazendo apologia ao erro de quem faz, mas estou fazendo apologia da pessoa que sofre ser forte. E o que aconteceu? Essa geração sobreviveu e saiu forte. E aquilo que não nos mata, como diz o ditado, o provérbio popular, nos fortalece, né? Você aprende a pegar o limão e fazer uma limonada. Mas essa geração não é uma geração toda de não me toque, né? toda de casca de ovo. Então, ou se quiser uma coisa mais sensível, parece bola de assoprar ou bexiga. Cada lugar do país tem um nome. Que qualquer coisa, a Leide está dizendo aqui, sobrevivi com tantos apelidos. Né? E ela botou o kkk. Então, hoje, qualquer coisa fura. E essa pessoa, né, cai, essa pessoa não se sustenta. E como entrar numa relação tão dinâmica e intensa que é o casamento, né? Onde a gente vive 100% praticamente do tempo sob pressão, é a pressão do desemprego, é a pressão do emprego, mas com pouco salário, é a pressão do emprego, mas não pode trabalhar porque vem o lockdown que o prefeito faz na cidade, é a pressão, né? Às vezes o casal não está doente, mas algum parente no entorno está e precisa do cuidado. E antes disso, pensar que vai estar em uma relação onde tem uma outra pessoa convivendo 24 horas e que os embates, as diferenças, os conflitos... precisam ser trabalhados e equalizados. Vão ser coisas, como é que eu digo, reais e corriqueiras. Né? Lá uma hora ou outra fala uma coisa que não gosta, magoa mesmo, enfim.
Então, a gente tem que ser forte para entender, perdoar. É por isso que é muito difícil a questão do perdão no relacionamento, né? É muito difícil certa questão de ser trabalhada porque as pessoas não foram preparadas para isso. Aí chega no casamento, é um mimimi, é um negócio, é uma fragilidade. Alguém falou de mimimi aqui, não sei. Dói, não pode. O John chamou geração Nutella, a Luísa chamou geração do mimimi. É isso. A Leide disse que sobreviveu a tantos a mulher, apelidos. tudo vai pro colinho da mamãe chorar, falar mal do marido e vice-versa. E o pior, depois que fazem as pazes, Meu Deus. aí a família, tipo, o pai, ou a mãe, ou o sogro, ou a sogra foram contaminados e não fizeram as pazes, e aí começa a ter uma visão ruim do sogro, do genro ou da nora. O né? pessoal que se casa precisa saber que tem que ter maturidade para resolver seus problemas. Né? Como diz nosso filho caçula, né? Cada um com seus problemas. Então, precisa, né, ter maturidade para resolver essas questões e continuar caminhando junto. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Pode ser? Pode. Deixa eu tentar melhorar a câmera aqui, para tomara não cair tudo. É uma geração de papel. É uma geração de papel. Ficou bom. Geração de papel. O papel, ou ele se não pode ser molhada. Rasga com facilidade. Rasga com facilidade. Não resiste a nada. Né? Então, é uma geração de papel muito frágil, muito melindrosa, muito não me toque. Então, Pastor Nilton e pastora Jacira da nossa igreja lá em Jauá, na Estrada do Coco, está dizendo é verdade. E aqui é Jauá, é verdade. Concordando com você. É uma geração que não está preparada para viver uma vida a dois. Que não está preparada para os intempérios de um relacionamento, de uma vida conjugal. É por isso que a gente fala com esses jovens, adolescentes, enfim, que ultrapassam os limites e aí tem que enfrentar uma relação tão séria como o casamento, já de trás para frente. Aí não dá certo. De forma acelerada, de forma acelerada, muitas vezes já com bebê. É complicado, né? Nós começamos sozinhos, né? Um com o outro. A gente tem que se adaptando, enfrentando dificuldade. Imagine, os rapazes e a moça já começam com bebê, com gravidez, tendo que morar na casa da mãe ou do pai, sem casa. Meu Deus do céu. É muito complicado. E eles casam já fantasiando que vai casar para ser feliz. Quando, na verdade, a Bíblia fala o contrário. Nós devemos casar para fazer a mulher feliz. Como eu falei numa live nossa aqui. Pastor Valdemar, nosso presidente estadual, fala isso. Inclusive, falou para a gente, quando éramos noivos, que essa deveria ser a visão do casamento, né? Pois é, pastor, porque... E isso, né, como eu falei... isso não é um conceito... Espera aí, deixa eu mandar um abraço para ele e um abraço para a pastora Maísa, a esposa dele, que pode estar nos acompanhando ou vai nos ver depois, porque a live fica registrada aí no nosso Instagram. Deus abençoe nossos pastores e toda a família. Vamos lá. Pode seguir. Como eu disse, estava falando, isso aí não é um conceito novo, não. Veio lá da época de Moisés, que quando o homem casava, ele ficava em casa 1 ano para fazer feliz a mulher que ele tomou para casar. E então, essa fantasia de casar para ser feliz... Não ia nem para a guerra, né? Não ia nem para a guerra. Eu já falei isso numa live. Você estava lá. Como diz lá, o homem casado cuide como agradar a mulher. E a mulher casada cuide como agradar o marido. Ou seja, é uma atribuição boa. Um lutando para fazer a felicidade do outro. Então, o que vai ganhar aí é a relação. Quem ganha é o casamento. É a vida a dois, né? Quanto tempo vocês têm juntos? Casados? De casados, 17 anos. 17 anos. Namorou 2. Já tem... Uma filhinha, né? Uma filhinha linda. Conhecemos ela. Antes da gente avançar para... É Sofia? Tá vendo que eu não esqueci? Antes da gente avançar para a parte dos casados, eu quero retroceder para a parte de quem está solteiro, né? Tipo... Dá 3 dicas aí. Pode ser uma sua e 2 do Edson.
ou uma do Edson e duas sua. Ó, daqui a 20 minutos vai cair a conexão, porque o sistema... Daqui a 20 segundos, aliás, agora já está em 12. A gente conecta de novo, viu, para a gente pegar a segunda parte com essas dicas aí. As perguntas também, e depois o final para os casados. Todo mundo